Fitoterápicos podem te ajudar com os fogachos? Eu sou a doutora Flávia Mambrini e esse é um vídeo muito especial do nosso canal. Vem comigo! Gente, pensa o tanto que vocês me pedem sobre isso aqui, nos comentários, nas caixinhas, em tudo. E foi um vídeo que eu até relutei um pouco para fazer, porque é um vídeo trabalhoso, viu? Então você já compartilha esse vídeo, curta, comenta aqui, comenta se você já usa algum fitoterápico para o fogacho, tá bom? Então vamos entender um pouco ali primeiro, tá? Antes do fato. Então eu vou falar sobre alguns fitoterápicos, vou falar sobre doses, mas vamos entender primeiro os pontos. Então, primeira coisa, o que é um fogacho, tá? Fogacho, então, é aquela onda de calor, é aquela sensação repentina, principalmente aqui na parte superior, que geralmente ela é mais intensa no rosto, no pescoço, no peito, né? A sua pele ela vai ficar mais vermelha, como se você tivesse mais coradinha. Então, uma onda de calor, ela também pode te causar o suor, né? Por quê? Para equilibrar essa temperatura. Então, se você perde muito calor, você vai sentir aquele frio depois. Então, eles são aquelas ondas de calor que acontecem à noite e geralmente atrapalham o teu sono. O que a gente tem que entender? Durante uma onda de calor, gente, da menopausa aqui, né? Você pode ter, então, aquela sensação de extremo desconforto, você acorda, você tem aquela sensação repentina de calor se esparramando no corpo, aquela vermelhidão, batimento cardíaco acelerado, uma transpiração maior, principalmente nessa parte do corpo, mas, por exemplo, em mim, eu suo muito atrás do joelho, então ninguém merece, né? Então não tem uma sudorese no rosto, mas a minha é mais na perna, não sei te explicar o porquê. Então, assim, para ver que ela pode dar outros lugares, né? Então, ele vai dar aquele sentimento de ansiedade, principalmente à noite, quando a gente acorda. Então, se acorda à noite, ele vai fazer um pico de cortisol, ele vai vir com aquela ansiedade. E a frequência e a intensidade dessas ondas de calor, elas variam muito de mulheres. Então, um único episódio de fogacho, ele pode durar ali de segundos a 2 minutos ou até mesmo 5 minutos. Então, não é uma coisa ali tão confortável, tá? Aliás, nada confortável. E vamos falar agora, então, um pouquinho, entendido que é um fogacho, que é uma situação extremamente que muda a qualidade de vida da mulher, né? Eu acho que, assim, quem tá sofrendo com os fogachos ali é terrível. Não é uma coisa fácil. Vamos entender, então, os fitoterápicos. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com os fitoterápicos. Primeiro, do fitoterápico. O fitoterápico, ele pode ter ali uma reação com as suas medicações. Ele pode ter uma interação medicamentosa. Então, ele não é só um nutriente, o que é diferente. Então, ele não é igual magnésio, vitamina D, a C, é diferente. O fitoterápico ele tem que ter ali uma indicação mais precisa. Segundo ponto, a segurança. Não é só ir ali na barraquinha das ervas e comprar várias substâncias que a gente está falando, folhas, e vou ali fazer um chá e tomar. Não é assim, tá? A gente não sabe se aquilo, a concentração, isso é perigoso. Já vi casos de hepatite por conta disso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Terceiro ponto, a gente tem que entender, já que se for usar ali de uma farmácia pronta, tá? Então, ele é um produto de confiança, já tem ali na farmácia, ou em uma farmácia de manipulação que você confie, ok? Quarto ponto, os fitoterápicos dependem do teu intestino, como o teu intestino tá, para conseguir ter uma absorção desses fitoterápicos. Então, por isso que a gente vê, até mesmo no vídeo da Amora, não sei se vocês já assistiram, se não assistiu, corre lá para assistir, eu falo muito sobre isso, tem um estudo que ele fala sobre isso, sobre como que o intestino, que a sua microbiota, ele ativa, ele absorve ou não, e o quanto ele absorve dessa substância. Lembrando que quando passa pelo intestino, ele já vai chegar ali logo no fígado. E então, entendido que o fogacho é uma situação extremamente ruim, em que os fitoterápicos
são substâncias que têm uma ação que podem ser muito benéficas, mas que a gente tem que ter cuidado. Vamos então aos ativos, tá? O primeiro que a gente tem mais estudos, que a gente estuda mais, é o Black Gorosh, tá? Ou a Simicifuga racemosa. Então, tem várias medicações com essa substância aqui no Brasil, a gente consegue manipular também. Essa erva, né, ali, essa substância, ela tem recebido muita atenção por seus possíveis efeitos nas ondas de calor. Então, estudos sobre a sua eficácia ali, eles produziram alguns resultados mistos. No entanto, então, quando a gente vê, primeiro ponto, faltam estudos, são estudos com substâncias ali que a gente não vê um interesse tão grande da indústria em estar fazendo, né, sobre estar ali fazendo esses estudos grandes, mas as mulheres relatam muito que essas substâncias ajudou. Eles ainda não entendem muito a forma como ele age. Então, pesquisas mais recentes sugerem que o Black Gorosh, ele não age como um estrogênio, como se pensava. O que aconteceu? Isso reduz as preocupações sobre o seu efeito nos tecidos sensíveis aos hormônios. Por exemplo, a mama, o útero. Então, ele se torna um pouco mais seguro, até mesmo para aquelas pessoas que não podem estar usando os hormônios. Só que ainda são estudos iniciais, a gente não tem um estudo robusto que eu possa te falar, olha, você teve um câncer de mama, você pode usar, tá? Então, a gente não consegue falar isso claramente. O Black Gorosh, ele teve então um histórico de segurança muito bom ao longo dos anos, ele tem muito pouco efeito colateral, no máximo o que a gente viu ali é alguma relação ligada a náuseas, vômitos e um pouquinho de tontura quando usado em doses altas. Então ele vai ajudar, os estudos observacionais mostram que ele tem um efeito interessante nos fogachos. Então, ele é a substância um pouco mais segura que a gente tem. E a dosagem dele é de 20 a 40 miligramas ao dia. Então, esse é a Simicifuga racemosa, o Black Gorosh. Agora, a gente tem a segunda substância que eu trouxe aqui para vocês, que é o Red Clover, ou trevo vermelho, ou o Trifolium pratense. É porque às vezes a gente encontra, né? Fala, nossa, são substâncias diferentes. Não são, são todas a mesma. O que ele é diferente? Ele é um fitoestrógeno, tá? Então, ele é um fitoterápico, só que ele é um fitoestrógeno. Então, o que a gente tem? Em 5 estudos controlados, eles não conseguiram obter nenhuma evidência consistente ou conclusiva de que o extrato dessas folhas da Red Clover consiga reduzir essas ondas de calor, tal como acontece com o Black Gorosh. Então, algumas mulheres afirmam que, apesar de não ter esses estudos, quando elas usam o Red Clover, tem sim uma melhora. A gente não tem tantos efeitos colaterais com o uso dele, mas por ele ser um fitoestrógeno, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele pode agir em tecidos de mama, ovário e útero, ok? Então, se você tem uma contraindicação efetiva do uso dos hormônios, o Red Clover não é para você. E eles usam também, tem vários estudos que mostram os benefícios para dor crônica na menopausa. E qual que é a dose que eles usam aqui? De 250 a 500 miligramas. Então, vamos só aqui ir juntando as coisinhas. Black Gorosh pode ajudar nos fogachos e ele não tem uma ação de hormônio. Red Clover não tem aquela ação tão declarada nos estudos, mas os pacientes que usam referem uma melhora, isso relatado nos estudos, tá, gente? Só que ele pode ser um fitoestrógeno, então se você teve alguma alteração, mama, ovário e útero, não pode usar. E o terceiro que a gente tem mais estudos sobre os fitoterápicos para fogacho é o Donkey. O que ele é? Ele escreve Dong-Guai, Q-U-A-I, Donkey. Ele é a Angelica sinensis. Então, essa medicação ela tem sido usada na medicina chinesa
há muito tempo para tratar condições ginecológicas, né? Eles relatam há mais de 1.200 anos. Elas têm várias propriedades, mas as grandes propriedades que tem essa erva, ela vem da presença da cumarina. O que ele faz? Esse composto a gente tem que ter muito cuidado com ele, que eu vou explicar daqui a pouco. Ele tem os outros, como os vegetais, outros compostos vegetais benéficos, como o ácido ferrúlico, os fitoesteróis. Então, ele acaba ali trabalhando como antioxidante também. E o que a gente tem de estudo sobre o Don Qui? No ensaio clínico randomizado, ele acabou comparando ali uma preparação. O que eles fizeram? Eles pegaram a Angelica sinensis e a Matricária camomila e fizeram essas duas substâncias com um placebo. E relataram que as ondas de calor melhoraram muito. Então, essa preparação dessas duas substâncias demonstrou uma melhora clinicamente significativa na frequência e na intensidade das ondas de calor, de 90%, em comparação com o placebo ali, que ficou entre 15 e 20%. E eles fizeram esse ensaio ali durante 3 meses, esse estudo. Então, assim, tem uma melhora para o fogacho e para a duração do fogacho. Aí a gente tem um outro ensaio randomizado duplo cego, que eles fizeram a Angelica sinensis combinada com o Black Gorosh. E até um outro estudo que eles combinaram, inclusive, o Red Clover. E foi testado em 50 mulheres por 12 semanas. E eles relataram ali uma diminuição de 73% do fogacho diurno e 69% dos fogachos noturnos, em comparação com o placebo. Então, melhorou ali a qualidade do sono, lógico, porque se você não está tendo fogacho à noite, você vai dormir melhor. Nenhum deles teve nenhuma diferença na lubrificação vaginal. E quem não pode usar o Don Qui? Então, vamos só ajustar isso, porque ele é muito importante. Ele contém a cumarina, gente. O que é isso daí? Ele é uma substância usada como se fosse para afinar o sangue, tá? Como um anticoagulante, como uma varfarina, por exemplo. Então, se você está tomando um anticoagulante, você não pode usar ele de jeito nenhum, porque você tem mais risco de sangramento. E você tem que ter cuidado para que você não pode combinar essa substância com as outras. Então, por exemplo, se você combina ele com gengibre, com ginkgo biloba, com alho, com AS, tá? Então, se você tem qualquer problema de sangramento, você não pode usar essa medicação, tá? Esse fitoterápico. Até mesmo quem tá tomando e não tem nenhum problema pode ter um pouquinho mais de hematomas. Para você que tá ali, lógico, a gente tá falando aqui de menopausa, mas se você tá ali naquela fase de climatério e ainda tá pensando em engravidar, de jeito nenhum, porque você pode tomar pelo risco de aborto. Na medicina chinesa, eles usam muito ele para estimular ali um sangramento, então em mulheres que não estão sangrando. Mas isso aqui no Brasil, a gente tem outros métodos para estar usando isso. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas ou mais sensíveis. Então, se você tem uma alergia, por exemplo, ao aipo, ao coentro, ao endro, ao anis, você não deve usar o Don Qui, porque ele é ali da mesma família, tá bom? Então, o que a gente tem? Que os fitoterápicos isolados, eles podem sim ter alguma ação, mas quando eles juntos, associados, a gente tem uma melhora maior ainda do fogacho, mas cada um tem sua particularidade. Então, os fitoterápicos, eles não são iguais às vitaminas e os nutrientes, tá bom? Isso que eu quero que fique muito claro para vocês. A gente tem que usar, então, medicações prescritas. Então, tem que ter ali um médico, né? Ou nutricionista para poder orientar, ver o que você já toma, quais são teus antecedentes e o que você pode estar usando, perfeito? De preferência, então, em farmácias de manipulação ou de confiança, ou as fórmulas prontas, e evita o uso de ervas, pelo amor de Deus. Combinado? Então, conta aqui para mim se vocês já usaram algum fitoterápico, algum fitoestrógeno, alguma associação, o que sentiram, se melhorou, não melhorou. Vamos fazer uma pesquisa nossa aqui. Vamos ver
se isso pode te ajudar no fogacho. Então, espero que tenham entendido esse vídeo. É um vídeo bem informativo, mas é para vocês entenderem que nem tudo é para todo mundo. Curta, compartilha, envia para suas amigas que adoram tomar ali uma erva, um chá, para vocês terem cuidado. Até o próximo vídeo.